Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma História da Gente, um programa emocionante. Queria agradecer a Deus por essa rica oportunidade, a Rede Super por estar sendo esse canal de bênção em várias vidas. A Igreja Batista da Lagoinha por nos acolher e nos ajudar nesse projeto e nessa linda história do social. Hoje eu quero contar uma história de superação, uma história de alguém que esteve na cama, não para descansar, mas eu quero que vocês conheçam essa menina, que é lutadora. Raquel, tudo bem? Tudo bem. Menina, a sua história é uma história que emociona a gente, que nos faz repensar. Vamos lá, vamos desde o início. Quem é a Raquel? A Raquel, na verdade, é uma pessoa que luta, né? Batalha para poder ajudar, principalmente o meu filho, que ele tem uma deficiência física. A minha vida assim, é viver para lá, para a minha família. Eu resumo que a minha vida é para eles, né? Você falou do teu filho, Samuel, né? Sim. Conta um pouquinho quem é o Samuel. O Samuel hoje tem 17 anos, está indo para 18. Ele foi uma criança que demorou na hora de nascer, na hora do parto, e aí ocasionou a paralisia cerebral. Ele ganhou muito pouco, né, sobre a fisioterapia, sobre o desenvolvimento físico, ganhou muito pouco. Mas ele é um rapazinho muito assim, adorador, ele gosta muito de adorar os louvores, gosta muito de louvar, do jeito dele, que ele não fala totalmente, mas os gestos que ele faz, sabe? Indica tudo que ele gosta muito de louvor. Mas ele é um rapazinho também muito tranquilo, fácil de lidar. Ele é uma benção, Samuel. A paralisia dele deixou ele cadeirante também, né? Sim, é porque faltou oxigênio no cérebro. E fora o Samuel, você tem uma outra menina também, Sim, né? tem uma menina, a Valentina. Foi depois do parto dela que eu tive o TEP. Tá. A Raquel antes, como é que era a Raquel antes? Era uma moça ativa, trabalhava, estudava? O que você fazia? Na verdade, a minha vida, quando eu fiquei sabendo que o Samuel seria uma criança especial, eu quis parar a minha vida para ajudá-lo a levar na fisioterapia, remédios, porque os médicos passavam porque ele tem crise convulsiva. E a minha vida se resume em casa e lá em família. Era tudo que eu fazia assim para... Na minha vida eram essas coisas. Cuidava da casa, olhava Samuel, cuidava também das coisas do meu marido e era isso. Tá. E aí você, há 5 anos atrás, você engravida e aí muda a vida toda. Eu engravidei, eu nem esperava ficar grávida. E engravidei e aí mudou tudo, porque né, eu tinha o Samuel, tinha que cuidar dele. Mas depois que realmente eu ganhei a Valentina, que começou a situação mais difícil. Que eu tive a embolia pulmonar, e dessa embolia pulmonar eu tive um AVC hemorrágico. O que é embolia pulmonar, assim, que a gente ouve tanto falar, mas a gente é ignorante nessa área. O que é essa embolia? É um coágulo de sangue, né? Ela se forma um trombo, e aí dentro da veia, ele pode, é tipo uma bolinha dura de sangue. Ele subiu, né? Eu poderia ter morrido assim instantaneamente, porque é uma coisa muito perigosa. Se o coágulo tivesse parado no coração, mas o meu parou justamente no pulmão, onde que eu tive que tomar anticoagulante para poder melhorar. Isso, aí você tomou anticoagulante e parece que desse anticoagulante que deu alguma reação. Como é que foi isso? O anticoagulante, ele raleou demais meu sangue. Aí por isso eu tive um AVC hemorrágico.
Um AVC. Isso. E você me contou que você estava dormindo e de repente você acordou e sentiu uma água, tipo... Eu estava em casa no final de semana, no sábado. Eu estava conversando lá em casa e de repente eu senti como se tivesse jogado uma água no meio das minhas costas. Aí já era o sangue que estava descendo na medula. Só que a gente não sabia. Uhum. Depois que eu fui no hospital que a gente ficou sabendo. Você sentiu e só sentiu a água descendo, não sentiu dor, nada? Nada. Só senti um gelado no meio das minhas costas. E o que te fez ir para o hospital? Você desmaiou? Eu desmaiei, meu marido esse dia estava de folga, aí ele me levou. Você desmaiou, ele te levou para o hospital e daí? Daí que eu fiquei internada 5 dias em coma profundo, mais 25 em coma induzido. Já foi em coma, assim? Já Tiveram foi que te em coma. colocar em coma? Coma. Em coma mesmo. E aí te colocaram em coma, induzir, e depois 25 dias sem... E quando você acordou no hospital, como é que foi acordar no hospital? Aí eu fiquei assim, muito desorientada, porque quando eu acordei, eu vi todo mundo lá entubado. Ai. E eu falei assim, gente, eu estou no hospital. Foi aí que a minha ficha caiu, que tinha acontecido alguma coisa grave comigo. Uma pessoa normal, que tinha uma vida natural, de repente sente uma água nas costas e quando assusta, depois de 30 dias, acorda no hospital. Imagina. E aí você acorda no hospital e você fala, cadê todo mundo? Não, eu fiquei surpresa que eu estava toda amarrada, os braços, porque quando eu estava acordando do coma, eu me debatia muito. Mas aí depois eu acostumei, assim, depois de ter visto a situação, na primeira vista, quando eu vi aquele tanto de gente lá entubado, né? Eu falei assim, eu estou no hospital, então eu vou ficar tranquila, porque para mim é melhorar. Eu pensava assim. Uhum. E aí seu marido chegou e te deu a notícia, ou o médico, quem foi? Não, depois o médico falou. Falou que você tinha tido... AVC hemorrágico. E esse anticoagulante você teve que tomar por causa da gravidez? Como é que foi seu Por conta do pré-natal? coágulo, que foi parar no pulmão. Você ganhou a Valentina, foi ganhando a Valentina, não Sim. foi? E você ganhou, teve a Valentina, foi para casa naturalmente? Sim, naturalmente, tudo naturalmente. Só no 5º dia que eu tive uns sintomas estranhos, sabe? Aí eu fui procurar o médico. Aí, feito o exame de sangue, constatou o TEP. Meu Deus, TEP. Embolia pulmonar. Tá. E trombose. E trombose. Meu Deus do céu. E não te bateu um desespero ao que você ficou sabendo? Eu era muito leiga nesse assunto, eu não sabia direito o que estava acontecendo, o que poderia acontecer comigo. Então, assim, eu sabia que o AVC, a pessoa ela fica debilitada um pouco com a saúde física. Mas o AVC hemorrágico eu nem imaginava como que seria, como que era, até eu ter vivido isso. E você já tinha um filho que dependia 100% de você, que tem uso da cadeira, tem as suas debilidades. E como é que passou na sua cabeça assim, agora quem vai ficar com o Samuel? Como é que vai ser a vida do Samuel? E de repente eu também, você vai parar na cadeira de roda, os dois. Como é que foi isso, assim, essa mudança radical? Na verdade, eu não tive nem tanto tempo assim, eu desesperei um pouco, mas não. Depois eu fiquei pensando, não posso desesperar, porque se eu desesperar, eu não vou conseguir fazer nada, não vou conseguir ajudar meu marido, não vou conseguir ajudar meus filhos. Aí foi por aí que eu comecei a reerguer e com a ajuda de pessoas também, em oração por mim. Isso tudo me ajudou. Tá. Você morava numa casa pequena, Sim. teve que mudar a casa toda? Sim, eu morava numa casa pequena e aí Deus nos abençoou com uma reforma e a casa hoje está super adaptada para mim, para eu que sou cadeirante, para o Samuel também. E foi uma bênção de Deus essa reforma. Tem 5 anos que você é cadeirante. Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta até muito pessoal. Te passou algum questionamento na cabeça, assim,
eu andava, eu tinha uma vida comum e de repente eu vou parar numa casa. Te passou algum questionamento? Várias vezes. E, Mas aí eu falei assim, se Deus permitiu eu estar aqui, é para algum propósito que eu não sei o que é. Mas na hora certa Ele vai mostrar. que não é tão simples, né? Assim, a gente tem uma vida natural, normal, e de repente essa vida da gente muda, porque não é simplesmente sentar numa cadeira. É uma mudança geral. Sim, geral mesmo. E você me contou também que você ficou sem fala. Fiquei sem fala por conta da tracostomia. Não saía barulho na fala. Quanto tempo você ficou muda? Teve quase 3 meses. 2 meses e 35 dias. Aí você conversava 25 por dias. sinais? Falava por sinais, então eu escrevia com a caneta. Meu Deus do céu. Como é que... E você sempre foi cristã, né? Sempre, sempre, sempre. E aí você chegava e uma conversa sua com Deus hoje, como é que é essa conversa sua com Deus hoje? Eu falo com o Senhor Jesus, o Senhor me conhece, foi o Senhor quem me formou. E eu peço que o Senhor tire de mim tudo que não agrada ao Senhor. E renove minhas forças físicas, psicológicas, eu peço isso a Deus. Tá. Nós temos algumas fotos suas, né, no hospital. Essa, por exemplo, essa que está passando aí agora. Essa aí foi, em que período essa foto aí? Ela foi daquele primeiro momento ou do segundo? Foi do segundo momento, porque o primeiro momento eu estava, tinha feito, né, uma cirurgia na cabeça para colocar o dreno, porque o meu cérebro estava inchando, eu tinha dado hidrocefalia. Hidrocefalia. Temos outra também, outra foto. Essa aí, você já estava acordada. Ali Você estava em coma. Você estava em coma, com o olho aberto assim? Sim. E como que é para você hoje? Porque para a gente é um choque ver essas fotos. Você que esteve ali naquele local, como é que é ver essa foto hoje para você? Eu vejo e olho a superação, olho o poder do Senhor Jesus, como Deus é grande, porque eu tive 3 paradas e das 3 eu voltei. Então, assim, eu vejo como vitória. Essa aí? Essa aí foi o primeiro dia que eu tinha feito a cirurgia da cabeça. Ali você está com uma cirurgia na cabeça? Sim. Abriram no meio ou como é que é? Do lado. Do lado da cabeça. E aí tiraram, drenaram? Drenaram. Meu Deus do céu, Patrícia. E a Valentina, né, ela... Que ficou, não é tão... Gente, a história dela é tão assim, não é tão simples não, porque ela tá aqui, mas ela tinha um filho cadeirante com paralisia infantil. Paralisia cerebral. Paralisia cerebral. E ela tinha acabado de dar à luz para uma criança. Ou seja, a sua menina praticamente não foi amamentada para você nos primeiros dias. Então, uma criança recém-nascida e uma criança com paralisia cerebral. Olha o que esses 2 meninos passaram. E você me contou que você não tinha, você não separava do Samuel para nada. Não, nada mesmo. E aí ficou praticamente 6 meses separada 3 meses. dele. 3 meses. Porque assim, tudo que eu fazia, né, eu fazia para ele. Aí, de repente, do nada, eu perdi tudo. Eu perdi a força na mão, né? Eu não conseguia dar comida dele na boca direita. Até para Valentina, para pegar a Valentina, eu tinha que sentar, colocar um travesseiro em cima das pernas e para colocar ela aqui, porque eu não tinha força de pegar ela no colo. Você pode falar para a gente como é que ela amamentou nos primeiros dias de vida? Alguém te contou? Sim, os primeiros meses de vida, ela começou a tomar um leite, né, próprio para a idade dela. Aí depois foi crescendo um pouquinho mais, aí também passou a tomar também um leite próprio da idade dela. Você me contou um absurdo. Nem você nem teu filho têm benefícios. Não. Está na justiça até hoje. Tá na justiça. E o que a justiça alega? Não, na verdade, o processo está parado. Parado o processo. Por enquanto. E a vida continuando. É impressionante.
A fome, né, tem que comer todo dia, tem que comprar fralda. E como é que vocês têm se mantido assim, as fraldas do Samuel, a alimentação dele, a sua própria alimentação? Como é que vocês têm se mantido? Olha, na verdade, hoje em dia, a gente se mantém com o dinheiro que o meu marido estava empregado. Ele está desempregado hoje. Aí ele pegou um acerto e, por enquanto, a gente está vivendo desse acerto. Vivendo um acerto? Do emprego do meu marido, porque como ele trabalhava de noite, ele não dormia nem de dia, aí estava fazendo mal para a memória dele, ele estava já esquecendo muita coisa. Aí ele agora prefere trabalhar durante o dia. E tem quanto tempo vocês estão vendo esse acerto? Ultimamente deve ter uns 2 meses, eu acho, se não me engano. Tem pouco tempo que ele saiu. Se alguém quiser te ajudar, qual que é o telefone que fala com você, rede social, como é que é isso? Telefone, pode ser por telefone. Aí eu acho mais viável para mim. Qual que é o seu telefone? 9 85 88 06 70. Agora, uma pergunta que eu quero te deixar bem à vontade para responder. Você hoje tem tido algum sonho para frente, tanto para você quanto para o Samuel e a Valentina e teu marido? Qual que é o maior sonho seu hoje? Hoje o meu sonho é voltar a dirigir, ter meu carro. Você dirigia antes? Dirigia. Porque eu penso assim, eu dirigindo, eu vou ficar mais independente e vou poder ajudar meu marido, porque ele que faz tudo fora de casa. Ele faz a compra os legumes, a carne, ele vai num médico para pegar a receita para mim, ou então para o Samuel. Ele trabalha, né? Quando ele está trabalhando, ele trabalha fora. Então, assim, no momento ele está desempregado, mas quando ele trabalha, fica os meninos. Então, eu acho que o mais importante para mim hoje, eu acho que é o carro que eu preciso. Porque eu poderia ajudar ele. Aí, porque quando sai a gente de casa, sai a casa inteira. E se ele não sair, ele pode ficar com o Samuel. Eu vou sozinha, eu resolvo as coisas, ele fica em casa. Uhum. Quando tem que sair com você, tem que sair todo mundo. Todo mundo, porque não tem com quem deixar. Aí a casa fica sozinha? Fica. Meu Deus do céu. E, Patrícia? Raquel, eu queria falar com você que eu fui à tua casa e fiquei muito comovido. E quando você me contou assim, que de repente você estava numa casa que tinha que ser adaptada e que Deus levantou uma empresária para reformar a tua casa. Como é que foi se levantar? Você pôs na internet? Alguém comentou com ela? Como é que ela chegou até você? O meu marido, ele faz aulinha de futebol. E um dia ele estava fazendo essa aulinha de futebol, teve uma mãe lá que perguntou sobre ele e ficou sabendo da nossa história, mas ela não sabia que tinha o Samuel. Pensava que só tinha eu de cadeirante. E aí ela ficou sabendo depois que o Samuel também era cadeirante e perguntou como é que era a casa. E a gente falou que era cheio de degrau, que precisava de abrir mais as portas. Aí ela resolveu fazer um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas deram dinheiro e ela fez a abençoada dessa reforma. Ficou muito boa. Ficou uma bênção de Deus. De Deus. Uma bênção do Senhor. E você vê que Deus, ainda na sua infinita misericórdia, Ele apoia. E Ele está sempre ali de mão para nos levantar, por mais que a gente ache que esteja caído. E uma curiosidade, como é que é 2 cadeirantes dentro de casa? O banheiro, para a mesa, como é que funciona isso? Olha, é até fácil, porque a gente, com a rotina, né, do dia a dia, eu vejo fácil. O Samuel, ele não come assim no quarto, deitado, não. Ele come mais sentado na cadeira. Ele
Assim, tem dia que ele esteve mais animado para comer, tem dia que já não está. Então é assim. Mas eu acho fácil, porque eu já estou acostumada, né? Eu levanto, vou lavar vasilha. Aí o Samuel gosta muito de louvor. Eu deixo ele lá, ele fica quieto, ele é muito bonzinho. Vocês tomam algum tipo de medicamento, os dois? Eu tomo, o Samuel também. E como é algum comprado ou são todos você Não, pega? Eu tenho que comprar e o Samuel também tem que comprar dele. Misericórdia, sério? Sério. Eu tenho que comprar alguns meus e ele tem que comprar dele também. Meu Deus do céu. E Deus tem suprido até hoje. Tem suprido, o Senhor Jesus tem suprido, graças a Deus. Amém. Você mora, para quem está vendo a gente aí em outro estado, para a gente que está vendo a gente em outro país, em outra situação, ela mora aqui em Belo Horizonte, no bairro Monsenhor Messias, né? Monte Azul. Monte Azul, que é um bairro de muito morro. E para você se locomover nesse bairro, não é tão simples. Parece que é fácil, mas É difícil. para ir ao supermercado, para ir a uma farmácia, até o posto de saúde. E como é que tem sido adaptar para isso? É muito difícil. Não é tão, não faço nem ideia. Mas você tem cobrado de alguns órgãos públicos, algumas coisas, melhorias porque o passeio, pelo amor de Deus. A verdade, eu até que não peço nenhuma melhoria para eu poder me beneficiar dessa melhoria, sabe? Porque na época que quando eu cuidava de Samuel, eu passava muita assim, humilhação de chegar às vezes numa estação de metrô e não ter o elevador, sabe? De ter tumulto na hora de entrar o trem, o vagão está muito lotado. Então, assim, tem os seus contras muito maior, porque não é fácil ser cadeirante no nosso país. Todas as lojas, a maioria das lojas que eu vou, tem degrau. Eles não pensam no próximo. Nem rampa não tem. Então, assim, é muito difícil ser cadeirante no nosso país. Não é fácil. Não é fácil. Raquel, sua família, como é que tem te ajudado? Como é que você... Mãe, irmãos, como é que é isso? Ah, não. Minha irmã, ela mora em outro bairro. Não tem como me ajudar. Eu vivo, na verdade, a ajuda do meu marido, somente nós dois. Jesus. Só nós dois. Vizinhos? Não, vizinhos não. Tá. Todo mundo hoje em dia está cuidando dos seus próprios afazeres, né? Sim. Então a gente tem que se automotivar para poder conseguir seguir em frente. E hoje, lá na tua residência, a Valentina, ela já tem ciência de todos os fatos. Como é que é a cabeça dela? Tem algum psicólogo que trabalha ela? Não, até que a cabeça da Valentina, eu creio, para mim, tá dentro da normalidade, sabe? Mas eu até penso que às vezes eu tenho que levar ela a algum médico especialista para saber se está tudo bem. Mas até então está dentro da normalidade. Está tudo dentro da normalidade. Sim. E então a casa mora 4 pessoas. Sim. 4 pessoas que moram lá. E essa sua hoje, qual que seria a sua maior necessidade hoje? Além de financeiro, qual que seria uma necessidade que você tem hoje, que você pode usar o canal aqui para falar, pode usar o programa para isso? Na verdade, eu nem sei o que dizer, porque às vezes a gente depende de tanta coisa, sabe? Igual eu penso no meu marido, o trabalho dele, porque ele trabalhava de noite, mas agora, infelizmente, não tem como mais trabalhar à noite, por conta da situação que está ficando na mente dele, está ficando muito esquecido. Acho que uma das principais coisas que a gente precisa mesmo é o trabalho, né, para poder seguir em frente, né, fazer as coisas necessárias que todo mês a gente tem que fazer na casa da gente. A alimentação, está tudo ok? Então, a alimentação a gente está tendo. A gente ganhou até uma cesta básica há pouco tempo e a gente está tendo. Amém. Olha, o que você precisar desse programa, o que você precisar da gente aqui, nós vamos estar lutando para te ajudar.
nós vamos estar aí vendo uma forma que você possa ter pelo menos um pouco da dignidade até você conquistar esse direito seu e do seu filho, que é dos seus benefícios. Né? A gente fica até indignado de saber que até hoje, 5 anos, vocês ainda não conseguiram os benefícios de vocês. Já tem um advogado, já tem tudo? Tem, está na mão do advogado. Está na mão do advogado. Sim. Graças a Deus. E eu queria que você olhasse para a câmera ali e deixasse uma mensagem para as pessoas, né, que hoje estão bem, estão aí caminhando, tranquilo, mas nenhum de nós estamos imunes ou somos tão fortes que não podemos também vivenciar a mesma situação que você. Qual que é a palavra de força e de inspiração que você pode deixar para esse povo? Eu gostaria de dizer que a nossa fé ela é algo muito importante nos momentos difíceis da nossa vida. A gente pensa no que Jesus passou, a gente lembra. Ele passou tudo isso e suportou. Então, também como filha do Senhor Jesus, eu tenho que passar e suportar. E eu sei que Ele vai dar força. Ele já está dando. Então, é isso. Eu quero que você, pausadamente, repita teu telefone olhando para a câmera, porque vai ficar tranquilo para o povo anotar direitinho em casa, sabe? Queria que você, pausadamente, pode falar seu telefone. 985880670. Ok. E eu quero te dizer uma coisa, filha. Que bom que você não desistiu. Que bom que você continua caminhando e mostrando pra gente que vale a pena continuar, independente que seja. Os fatos todos aconteceram com você, você tinha qual idade? 37. 37 anos, nova. Mesmo assim não desistiu, né? Tem gente que por tão pouco desiste de tudo, né? Fala que a vida não presta, que a família não presta. E eu acho que você está nos dando aí um grande exemplo de que nada pode parar ninguém, nenhuma cadeira. Verdade. Pelo contrário, a vida continua andando pela frente. E o teu marido tem sido para mim uma gasolina, um combustível, de mostrar que até que a morte nos separe, existe ainda, né? É verdade. O que você tem a falar dele? Meu marido hoje, ele se tornou uma pessoa totalmente diferente. Ele está transformado pelo poder do Senhor Jesus. Ele é uma pessoa assim, companheira, uma pessoa que me ajuda, me auxilia em tudo dentro de casa. Ele é o homem de Deus, isso eu posso falar. Amém. O programa História da Gente são histórias que nos transformam, que nos mudam. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, assim Deus nos permitindo.